Showtime, folks. Era do show, galera, no episódio 247 do PFC. Começando agora, a gente vai falar de All That Jazz, O Show Deve Continuar, filme do coreógrafo Bob Fosse, lançado em 1979, um excelente musical. O Fosse teve uma carreira bem curta no cinema, mas deixou muita saudade entre aqueles que gostavam de um bom musical. Teve também carreira na Broadway, uma carreira de muito sucesso ali na década de 70, 80. E a gente está aqui para falar de um dos melhores filmes dele, que é o All That Jazz, estrelado pelo Roy Scheider, num papel inesquecível, como Joe Gideon, uma espécie de espelho do próprio Fosse nesse filme. Pessoal, sempre bom recordar que a gente acabou de lançar um livro chamado Uma Jornada pelo Cinema, anos 1950. O livro está bem bacana, a gente lançou ele no Rio de Janeiro, lançou em São Paulo e agora ele está disponível para vender na loja da UiClap. Procura lá, UiClap, procura o nosso nome lá, Podcast Filmes Clássicos, ou então vai na Amazon. Procura também pelo podcast que você vai encontrar o livro que eu acabei de citar. Na Amazon ele está tanto no formato de livro físico, que é produzido sob demanda pela UiClap, e também está no formato de e-book. Então você pode baixar para o seu Amazon Kindle e ler no seu tablet, no celular, como quiser. Os links também estarão na descrição deste episódio que você está ouvindo. Todas as músicas que você ouvir aqui no nosso podcast têm os direitos reservados para os atuais detentores desses direitos autorais. E o nosso objetivo aqui não é infringir estes direitos, mas a gente usa elas aqui de forma a ilustrar o trabalho de seus autores. E é claro, aqui não tem nenhum fim lucrativo, é apenas um trabalho de fã, fazendo aí o que eles chamam de fair use, usando as obras de outras pessoas só para ilustrar um trabalho aqui, que no caso é um trabalho de crítica de cinema, de tentar entender melhor um pouco o que é essa arte, e é claro que faz parte dela a trilha sonora. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcast. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. That's what I call a real drinker's nose. And you should know because you're a real drinker, aren't you, Joe? Yeah. Also heavy into speed, aren't you? Yeah. Also sleep with a great many women. Real turn-off, huh? Just the opposite. Galera, voltando então para falar de mais um filme. Hoje, Fred Almeida falando do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo fala de Blumenau. Alô, Fred, tudo bom? Tudo bom, Alexandre? Voltando para mais uma gravação. Isso aí. Uma gravação histórica, né? Já terá passado aí o lançamento do nosso livro.
Lançamos agora no dia 12 em São Paulo, Isso. dia 19 no Rio. São Paulo e no Rio. Mas voltando aqui com a gente, exatamente um ano depois, pontualmente, né, como o Big Ben, está aqui Renata Teófilo falando de São Paulo. Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda. Oi, gente. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Alexandre? Muito obrigado de novo pelo convite. Bem-vinda de novo. É uma marca, né, interessante. Um ano exatamente, voltando um ano depois. E com muita alegria, com certeza. Você tinha feito com a gente o episódio 225 sobre o Portal do Paraíso. Portal do Paraíso. Aquele filme tranquilo, sem nenhum problema. Exatamente. Uma produção, assim, super tranquila. Esse aqui acho que teve melhor desempenho, né? Pelo menos no Oscar. Ah, sim. Né? Muito mais, né? Muito mais. Ao contrário daquele que foi totalmente... que é considerado um fracasso, né? Que acabou com o estúdio, né? Toda aquela história. Mas né? que o tempo deu seu jeito de trazer de volta, né? E acho que as pessoas começam a apreciar melhor o Portal do Paraíso, né? Verdade. Quem quiser relembrar como que começou a cinefilia da Renata, vai escutar lá o início do 225, ela se apresentou, ela cumpriu a tarefa de contar pra gente. Passou pelo trote aqui. Passei pelo trote. A gente, com o tempo, a gente conseguiu conhecer, né, bem ali quem que a gente convidava, e geralmente a gente convida a pessoa que tem muita afinidade com o filme, né, e todo mundo costuma ser bem aplicado quando é convidado para participar com a gente, mas a Renata acho que é um caso de destaque, assim, porque ela vai além, fundo, né? mesmo, ela vai tão fundo que assim, eu até me desligo, assim, eu falo, não preciso nem estudar nada, deixa que a Renata vai comandar o episódio. Olha a pressão, olha a pressão. Ela vai passar para nós todas as biografias sobre o Bob Fosse. Olha, todas eu não sei, mas umas 3 eu li. Olha aí, só que 3. beleza. Só então, 3, a gente está aqui hoje para falar do All That Jazz, né? O show deve continuar. O subtítulo que recebeu aqui no Brasil, né? O brasileiro gosta de acrescentar ali alguma coisa, principalmente quando ele assume o título original, né? Então, All That Jazz, as pessoas iam, o que é isso e tal. Aí botaram lá o show deve continuar. O filme de 79 do Bob Fosse, vou chamar como eles chamam. Fosse, né? Fosse, Bob Fosse, que fez pouquíssimos filmes, né, na carreira dele. São só 5, né? São só 5, eu acho que os 3 principais, vocês vão de concordar, o Cabaré, né, que é o filme que ele ganha o Oscar em 72, depois o Lenny e agora esse aqui, né? Vocês chegaram a ver os 3? Eu estava terminando de ver o Lenny ontem e não consegui ainda terminar, mas devo acabar hoje, faltam uns 20 minutos. Eu conheço os 3 bons filmes, gosto muito do Lenny, é um filme meio maldito, assim, e tem muita relação com esse que a gente vai falar hoje também. Inspiração, né? Tem totalmente relação, né? Eu também conheço os 3, né? Na verdade, assim, eu conheço os 5 filmes, eu adoro os 5 filmes dele, né? Mas os principais mesmo são esses 3. E eu acho que, assim, o primeiro, que é o Sweet Charity, ele é um filme bom, mas tem os seus defeitos. E o último, que é o Star 80, é um filme bem diferente, assim, não é musical, nada, é um drama super pesado, baseado numa história real, né? Esses 2 eu não vi. Eu também não. Pois é. Aliás, o Star Charity, 80, me corrija se eu estiver errado, mas ele trouxe diretamente de um musical dele, né? Que ele dirigiu. Isso, dele mesmo, que ele dirigiu. Isso. Tá. Perfeito. E o Star 80 é um filme dele muito pouco conhecido, assim, mas eu acho um filmaço com já fica de dica para todo mundo, inclusive para nós dois, então, Fred. Pode entrar até num Dicas Triplas aí da vida. Com a Meryl Hemingway, né? Isso, é muito bom mesmo. Eu recomendo. Eu sempre recomendo, que as pessoas geralmente não conhecem esse filme. Ele passou assim, foi muito criticado na época, o pessoal não entendeu,
Então ele acabou sendo esquecido, mas é um filmaço, viu? A gente está meio começando pelo... descoberto. Pelo fim, né? Não diria pelo fim, mas já que estamos falando nisso, o que vocês acham do Cabaré? Porque eu vou te dizer que desses 3 principais é o que eu menos gosto, é o Cabaré. É mesmo? Cara, eu vi faz muito tempo. Seria injusto eu comentar alguma coisa. Certo. Tá. Não, beleza. Sigamos então. Voltamos pro All That Jazz. Certo. Mas e você, Renata? Não, eu assisti o Cabaré pela primeira vez na pandemia. Eu nunca tinha assistido. Olha aí. E eu gostei muito, viu? Gostei muito. Assim, é um musical igual esse que agora a gente vai analisar. É mais um drama musical, né? Porque geralmente a gente fala musical, as pessoas acham que é um filme mais leve, né? E tanto o Cabaré quanto o All That Jazz é bem drama mesmo, né? Então tem as partes de humor, tanto num quanto no outro, mas eu diria que é mais pro drama, né? Musical dramático. Esse aqui, principalmente, é quase uma sátira. Ele usa, né, o musical quase como um deboche ao musical, né? Botando isso a serviço de um drama. E ele está fazendo uma autobiografia, né? Uhum. E tem toda aquela questão da alegoria ali que ele faz com a morte, né, no final. Eu vejo traços desse filme aqui com Fellini, 8,5, né? Nenhuma dúvida. É como se fosse um Fellini 8, um Fosse, que não vai ser 8,5 porque né, 4, Fosse 4, que é um musical dele, né? Sim. Porque tem muita relação, certamente ele se inspirou. E ele era muito fã do Fellini, viu? Sim. Tanto é que temos o Rotuno, né? E exatamente. O diretor de fotografia. Né? E eu sei que ele foi, pelo que eu estudei, ele foi um tanto assim, criticado por alguns aspectos, já que ele está fazendo uma autobiografia. E ele coloca alguns pontos ali que o pessoal achou meio que... Né, autoindulgência. Meio que puxando a sardinha pro lado dele e tal. Mas eu acho que assim... Trip, né? Mas assim, eu acho que o tempo, sempre ele, né, nos ajuda a ver essa obra de uma melhor maneira, né? Com o passar dele próprio, tempo, né? Porque você começa a se distanciar da figura do Fosse, né? Que o cara que morreu em 87, né? 87 foi que ele 87, morreu. Foi 87. Então já há bastante tempo. Não tem uma carreira assim de tanto impacto no sentido de lembrarem dele, né? Como grande diretor americano e tal, só que ele tem sim a sua grande contribuição para os musicais, né? Uhum. Então eu acho que o tempo ajuda a rever esse filme sem essa lente aí de você estar vendo uma autobiografia que pode ser um tanto distorcida por conta disso, né? Agora é interessante essa coisa, essa comparação que você faz com o Fellini, especificamente o 8,5, é que assim como a gente conhece muita gente, muito cinéfilo de alto gabarito que tem um estranhamento tremendo com o 8,5, né? Isso aconteceu com esse filme também, por conta dessa narrativa fragmentada, dessa coisa meio de fantasia. O próprio Roger Ebert, se não me engano, criticou isso no início. Depois ele até... ele modificou a sua análise, disse que estava errado no passado, aquela coisa toda. Né? Mas como que realmente esse tipo de narrativa sempre causa um estranhamento. É claro que dependendo do costume, do hábito de ver filmes dessa forma, e você, com o tempo você vai aceitando isso melhor. Mas geralmente causa um estranhamento. Na época muita gente reclamou mesmo, né? E eu acho que também teve um probleminha, porque é um filme que foi lançado no final do ano, né? Ali mais ou menos perto do Natal. E as pessoas viram, musical, nossa, então eu vou assistir, porque... Musical de Natal. De Natal, exatamente. Aí as pessoas chegam no cinema, tem uma operação de coração. Não, tem toda a parte erótica do filme também, né? Tem um número musical forte, fortemente erótico, né?
Então eu acho que as pessoas tinham uma expectativa e aí foi totalmente outra coisa e aí muita gente não entendeu, né? Então aí ficou isso, né? Pelo que eu estudei aqui, ele parte de uma ideia de um livro, né, que ele estava lendo, chamado Ending, né, que é o relato de uma mulher que cuida do seu marido que está terminal, com câncer, se eu não me engano. E aí ele começa a escrever um roteiro com o Robert Alan Autor, que é o roteirista desse filme aqui, né, All That Jazz, só que eles sentem que o roteiro fica muito pesado, né, por conta desse tema. Seria um drama, na verdade, não era para ser um musical. Seria um drama pesadíssimo. Um drama pesadíssimo. E aí parece que um outro roteirista que dá a ideia dele fazer do personagem um coreógrafo que está prestes a morrer, aí ele começa a conectar com a própria vida. Que aconteceu com ele, né? Pois a questão também é por que ele se aproximou desse livro e pensou, e estava com esse astral, né? Alguns anos antes ele estava numa viagem muito louca aí de workaholic e um pouco muito que a gente vê o Gideon do filme, né? Tava montando o Lenny e ao mesmo tempo tava sexo, drogas e rock and roll, né? Quase. Eu acho que foi 74, né? Que ele estava montando o Lenny e estava ao mesmo tempo preparando um musical para Broadway. Que é o Chicago. É o Chicago, justamente, né? Isso. E aí ele teve um ataque cardíaco, ou seja, é o que a gente vê na tela, né? Um cara, exatamente a história. E todos os pecados do Gideon, eu acho que ele sofria também, né? De ser workaholic, de ser viciado em anfetamina, coisas assim, de ter uma questão da promiscuidade também, né? Sim. Então, isso tudo fez ele, ver a cara da morte de perto, né? E se aproximar dessa história, né? Olha só o nome do romance, né? Ending. Essa época aí de 74, ele realmente estava... Na verdade, um pouquinho antes, depois que ele fez o Cabaré, ele também entrou numa espiral de trabalho assim, que era uma coisa atrás da outra. Ele fez um musical chamado Pippin, aí depois ele dirigiu um especial da TV da Liza Minnelli, que é o Liza with the Z, né? Então ele já estava assim, trabalhando sem parar muito, e ele sempre foi workaholic, né? Cara, ele é a única pessoa, eu acho que isso nunca irá se repetir. Isso. Ele é a única pessoa, justamente em 1972, como você falou aí, ele ganha um Emmy com esse Liza with Z, né? Esse especial para TV. Ele ganha o Tommy por conta do Pippen, que você citou, né? Um show para Broadway, e ganha o Oscar de direção pelo Cabaré. Então, assim, isso até o Roy Scheider. Só faltou ganhar o Grammy. Só faltou o Grammy, né? Só faltou. Mas acho que não era muito a dele, não. Então, o Roy Scheider diz isso numa trilha de comentários ali, né? Que tem no Blu-ray. Na verdade, não cenas comentadas, né? Não é bem o filme inteiro que tem a trilha de comentários, mas eles separam algumas cenas e o Roy Scheider fala, depois disso, assim, é fácil o cara entrar em depressão, porque assim, você nunca vai superar, né? Superar aquilo. Eu acho que isso é piorado, né? Porque imagina, 72, um dos primeiros filmes do cara já ganha o Oscar e nesse ano já ganha o Tommy, já ganha o Emmy. E aí, isso eu acho que está refletido nessa persona do Joe Gideon também, né? Porque você vê que ele é um cara constantemente insatisfeito. Ele está insatisfeito com o trabalho dele, ele está constantemente também, aí é uma leitura do Roy Scheider, né? Ele tem um certo complexo de inferioridade, então por isso talvez que ele fica pulando de uma mulher para outra, porque ele sente que ele tem que se provar, entendeu? E isso tudo, eu acho que essa questão da insatisfação, principalmente, é um negócio muito do ser humano, né? Sim, mas parece que com ele era uma coisa assim até demais, né? É uma obsessão, né? É uma certa obsessão mesmo, porque ele achava que
ele poderia, igual aconteceu, ele ganhou 3 prêmios grandes e ele se achava, não, eu sou ruim. Disse que eu vi uma entrevista, eu não lembro se é um dos produtores dele, que tipo, teve uma época que ele tava descansando e a mulher dele, que era a Gwen Verdon, ela falou, você não vai aceitar telefonema, nada, você vai descansar, você precisa descansar. E aí ele, não, mas e se me ligarem falando de trabalho, sabe? Ele era muito obsessivo, sabe? Ele não conseguia parar, assim. Esse é um e ele pouco mesmo fala que isso. a gente vê no filme, né? Naquele momento em que o médico diz que ele tem que parar, Isso. e aí as duas ex dele ali, né? Quer dizer, a ali, ex e a atual namorada. e a atual, né? As duas concordam, não? Falando assim, tem que ficar aqui no hospital mais tempo e tal. Pois é, e ele não aceita, porque ele sempre acha que não é suficiente, né? Tipo, que ele não é o suficiente, mesmo com todas as glórias. É curioso, o Fred possivelmente lembrou disso também, estudando, preparando aqui para essa conversa, que eu acho que o último, né? Não, o penúltimo episódio, não o último, que foi ao ar, mas o penúltimo episódio que a gente falou sobre o No Silêncio da Noite, teve muito dessa relação meio autobiográfica entre filme e o seu diretor, né? Que no caso era Nicholas Ray. Nicholas Ray. Tava esquecendo já o nome do cara. Nicholas Ray. Aqui é a mesma coisa. E o pior é que muitas vezes eles negam, né? Eu acho que é um fetiche também negar. Não tem nada de autobiográfico. Tá uma porra. Isso, não, pra cima de mim, não. Não, aqui não tem nenhum jeito de negar. Não tem jeito. Até porque, aí, assim... A Gwen, que você acabou de citar, que era a ex-mulher dele, ou era a mulher dele, é a inspiração da personagem que tá no filme também, que é a ex-mulher. Né? É a Leland Palmer. Leland Palmer. E a Anne Rankin, ela foi namorada realmente dele. Foi namorada, Foi namorada exatamente. dele. Então, assim, não tem como negar, assim, a conexão, né? E o próprio, o fato do personagem do Joe Gideon, o personagem do Roy Scheider, ser um coreógrafo, né? Tá editando um show que é o Lenny, né? Não é um show, filme, né? Que é o Lenny. Claramente preparando um show. É o Lenny ali, preparando um show enquanto isso. Tem o problema de coração que tem, né? Sim. É recorrente ali, quer dizer, não tem, é totalmente... Pra ficar mais descarado, só se ele botasse o Dustin Hoffman pra fazer aquele personagem ali, né? E ele queria, né? Ele queria. O Dustin Hoffman parece que não aceitou, mas ele queria sim. Pois é. Ele provavelmente não sei lá, porque não também não usou o filme, né? Ou não usou o filme, né? Também, porque não usou o filme. Deve ser alguma questão de direito, sei lá, ele teria que pagar, sei lá, né? Mas tá claro ali o que tá acontecendo, né? Pô, já que tá falando de ator, né? Cabe citar o Roy Scheider nesse papel, que realmente é aquela coisa de ser um ator aparentemente inadequado para aquele tipo de papel, né? Você lembra do Roy Scheider lá no Tubarão, lá no Operação França. E geralmente ele fazia filme policial, né? Ele era no policial. Sorcerer também, né? Que ele faz com o Friedkin em 77. Protagonista de musical. Pois lá, de cavanhaque. Não, e tem cena que ele dança, né? Ele falou que ele treinou bastante, porque não sabia dançar ali, né? Ainda mais uma cena importante, que é aquela cena final, que tudo bem, ele não dança pra caramba, ele faz alguns movimentos, né? Mas, por exemplo, a primeira cena que ele e Roy Scheider faz de cara no filme, né? Que eles filmam, né? Efetivamente, é ele dançando com a filha, né? Isso. Com a menina de 12 anos, que faz a filha dele no filme. A Michelle. Michelle, né? O nome da personagem, né? Sim. E aliás foi até curioso, ela diz como ela foi escolhida, né, pelo essa história Fosse. É bem legal. Que o Fosse chegou para ela e deu um cigarro, um isqueiro, falou, acende esse cigarro. Sim. Aí ela pegou inocentemente, né, segurou o cigarro com uma mão e acendeu. E aí falou para ele, acendi. Tipo, não botou na boca, né? Então, o não certo, mas instintivamente, se você fuma e tal, né? Muita gente fumava naquela época, né? Instintivamente, claro, menino de 12 anos provavelmente não ia fumar, mas ia botar na boca, né?
E como ela não colocou e tal, ela diz que o Fosse achou aquilo curioso, achou legal, inocente, né? E meio que teria escolhido ela por isso, né? Essas histórias, né? Não só por isso, né? Claro. Porque também ela dança também, né? Ela dança também. Ela era da companhia de dança ali, da Gwen Verdon mesmo, né? Inclusive... Desculpa. Não, eu só ia falar que tinha 2 meninas que ficaram como finalistas e ele falou a mesma coisa para a outra menina, só que a outra menina, ela pegou o isqueiro e ele tava com o cigarro na boca, assim, e ela acendeu na boca dele, assim. E a outra, não, ela pegou o cigarro, acendeu e ficou segurando. Ele achou isso muito mais legal, assim. Muito mais fofo, né? Exato. Agora, falando no Roy Scheider, o Alexandre falou, realmente, é um ator que você não pensa que vai fazer esse tipo de personagem. Só que o outro que faria, que é o Richard Dreyfuss... Nossa, mas tem muito menos a ver, eu acho. Eu acho que não casaria, não ia dar certo se fosse ele, viu? Mas a gente nunca sabe, né, também. Porque ele é um também grande às ator, vezes, então né, ele... que agora a gente já acostumou, né, mas eu não consigo Mas ele ia ver trazer o aqueles trejeitos dele, né? Exatamente. Só falta você dizer que a terceira opção era o Robert Shaw, né? Eu não falo, Não, eles eram amigos, né? Aí o Roy Scheider conta que assim, já tinha uma semana que o Dreyfuss estava ensaiando com o Bob Fosse, e aí foi na casa do Scheider e falou, porra, cara, esse papel não é pra mim, a gente não se bica, né? Também, né? O Fosse não gosta de mim, eu não gosto dele. Tinha isso, e aí o Roy Scheider falou, cara, é bom tu avisar ele então, né? Pula fora e tal. E aí, como o Scheider tinha o mesmo agente do Bob Fosse, o agente foi lá e meio que, e se for o Roy Scheider? E o Roy Scheider diz que se deu muito bem com o Bob Fosse, eles também gostavam de noitada, né? De beber um vinho e tal. Eram mulherengos. Mulherengos, né? Os dois. Sim, e diz que o Roy Scheider, ele ficou, tipo, sendo uma sombra do Bob Fosse por um tempo, assim, né? Que ele queria aprender os trejeitos dele, até o jeito de tossir, né? Ele ficava ali, ele ficava olhando o Bob Fosse, aí ele ia, tentava, o Bob, não, tem que tossir assim. Né? Até isso não foi dirigido. Até isso. E o Roy Scheider, ele diz que o Bob Fosse... para ele, Roy Scheider foi o melhor diretor com que ele trabalhou, porque ele diz que o Fosse, ele entendia muito bem o que o ator precisava para fazer o papel dele. Então, se era uma pausa num determinado momento para ele ir lá e refletir, modificar a atuação dele, se era algum incentivo desse tipo ou daquele outro tipo, entendeu? Ele sabia todos ali as ferramentas para fazer um ator desabrochar, né? E fazer o papel da melhor forma possível. As palavras do Scheider, né? E ele que trabalhou com grandes diretores, hein? Isso aí, então pra ver como o Fosse era bom mesmo. Você estava falando da menina, Fred, ainda há pouco, eu estava lembrando daquela sequência, que é mais uma coisa que confere aí um reforço autobiográfico do personagem do Gideon, menino, né, trabalhando ali no teatro ali, né? Aí vendo as coristas, né, aquela provocação, levando pro lado da sexualização do garoto e tudo mais, né? Porque isso aconteceu com o Bob Fosse, né? Ele começou a trabalhar muito cedo em Chicago, ele era de Chicago, né? Ali nos anos 30, acho que com, 13 anos. Dizem que assim, os pais dele deixavam ele meio solto, assim, meio, né? Ele vivia nesses lugares e quando ele começou a se apresentar, ele começou a trazer um pouco de dinheiro para casa, aí mesmo que os caras faziam vista grossa, né? Mas, porra... Mas aí ele, desde novo, tá naquele mundo, né? Sim. Com essa certa, vamos dizer, condescendência com comportamento, né? Alguns excessos e tudo. Sempre tem aquela coisa, né? Vamos dizer, meio que o outro lado da moeda da genialidade do artista, né? Se por um lado o cara faz, né, obras maravilhosas, coreografias, espetáculos, depois filmes, por outro, né, a vida pessoal do cara é uma turbulência completa, tem trocentas ex-mulheres e casos, e enfim,
drogas e tudo mais. Até hoje é assim, né? No meio artístico parece meio que um padrão, né? Sim, os biógrafos falam que ele sofreu um abuso mesmo, né? Tipo, ele tava lá, as mulheres chegaram nele e abusaram dele, ele contava, né? Tem essa cena na série que depois fizeram, né? Sobre o Fosse Verdon. Tem, né? E ele que assim, ele na casa dele contando, todos os amigos dele contando como foi a sua primeira vez, né? Aí ele vai e conta essa história, né? De quando que é essa série, Renata? A série é de 2018, não sei se é 2018 ou 2019, por ali, né? Que aí é o Sam Rockwell que faz o Bob Fosse. É 2019, tá? Como é que é o nome mesmo? É Fosse Verdon, que é o nome da esposa dele, né? Tá, perfeito. Deve ser interessante. Então, e eles falam que realmente ele foi abusado. Sabe se está disponível acabou... em alguma plataforma? Infelizmente não. Tinha na Disney Plus, né? Mas eles tiraram. Então, infelizmente, só por meios que a gente conhece por aí. Anormais. Extraordinários. Censuráveis. Extraordinários. E é legal porque eu só ia falar como que o Bob Fosse começou a dançar, se interessar por dança. Foi por causa da irmã dele, que fazia aula de dança, e disse que tinha uma menininha lá que ele gostava dela. Aí ele começou a ia com a irmã para ver a menininha, e no final ele começou a se interessar por dança e virou o que virou. Mas é bem interessante isso, que ele nem pensava, assim. O grande ídolo dele era o Fred Astaire, né? Astaire. E acho que essa questão dele meio que se sentir inferior é porque ele percebe em determinado momento que ele não seria um novo Fred Astaire, né? Não dava para chegar aos pés do Fred Astaire. E aí você tem trabalho dele como dançarino em alguns filmes ali, acho que década de 50, né? Isso, por ali. Filme americano. Depois ele começa a fazer algo que não era muito comum na época, até a Gwen Verdon, né? Essa esposa, não sei se é Gwen Verdon ou alguém dá uma ex-esposa dele, acho que é a Verdon mesmo, dá uma dica para ele, né? Encaminha ele meio que, você de repente você pode trabalhar aqui como coreógrafo, né? Nem existia essa palavra, eu acho, né? Direito ali. Na verdade, foi a segunda esposa dele, né? O primeiro casamento dele é uma atriz, né? De teatro. A segunda também é uma atriz, que era a Joan McCracken. Essa que dá essa dica, né? Ela era grande bailarina, assim, da Broadway, e aí ela fala. Mas, na verdade, quem deu mesmo a chance para ele foi o Jeremy Robbins, que também era coreógrafo, e ele é o coreógrafo do West Side Story, né? Que revolucionou, assim, a Broadway. E aí, quando eles estavam na MGM, o Jeremy falou, olha, acho que você daria um bom coreógrafo. E ele gostou. E ele até estranhou, né, no início, falando assim, por que eu vou ensinar outros dançarinos os meus movimentos, os meus passos, entendeu? Não faz sentido isso e tal. Sim. Mas aí acaba que ele vai por esse meio e depois ele se torna diretor, né? Continua coreógrafo, né? Claro, a coreografia desse filme aqui é dele, do All That Jazz é dele. Tem uns movimentos ali de dança que é bem característico dele, né? Aquela coisa com o chapéu. Sim. Né? Um movimento que eles chamam de ameba, né? Que ele faz assim, que o corpo fica meio curvado, assim, é uma coisa Ele diz que como ele tinha alguns problemas, né, físicos, um ombro, acho que mais elevado que o outro, ele não era, o corpo dele não era talhado para dançar, assim, pra ser dançarino, exato, Fazer dançarino, e ele era até um pouco mais alto, né? Porque os dançarinos geralmente são mais baixos. Né? Mais baixos, mas ele desenvolve todo o estilo dele baseado nesses, vamos dizer, problemas. Desses problemas. O próprio lance do chapéu, né, Renata? Parece que o chapéu ele começou a usar para esconder a careca, né? Exato. Não, e você vê, o Michael Jackson se inspira no Bob Fosse, né? E também Michael Jackson tem vários números que ele usa chapéu, né? Tem até isso, sim. Um famoso que ele copia o Fred Astaire e também o Bob Fosse. imita, e também o Bob Fosse usa chapéu também e tal.
Sim, sim. Mas falando em atores, já que a gente está falando aí, o filme, a sequência inicial, né, do filme é com a Jessica Lange, né, ela fazendo o papel ali de um anjo da morte, né, mas também funciona ali como uma confessionária dele, né, tipo um espelho da consciência dele, porque ele vai falar, o personagem do Joe Gideon vai falar para ela coisas, vai ser mais sincero assim, né? Parece que ele não consegue mentir para o anjo da morte, né? Que depois, é claro, vai encontrar com ele no final, vai recebê-lo no final, né? Depois daquela última sequência musical do filme que eu acho fantástico, mas a gente pode falar dela depois. Os episódios do PFC, eles conversam entre eles, né? Porque esse anjo da morte, que a primeira vez que a gente vê o filme, demora talvez a entender essa função dela ali. Mas ele conversa muito com lá o filme que a gente falou recentemente no episódio sobre o Lubitsch, do Diabo Diz Não, que é uma história assim também, de um cara que morreu e o filme é ele contando a vida dele em flashbacks pro diabo, né? Pro demônio, É verdade. É mesmo. É verdade. Para justificar por que ele acha que deve ir pro inferno. Sim. Mas a Jessica Lange antes só tinha feito King Kong, né? No cinema. Então já no segundo papel dela, né? Exatamente. Foi ele que falou, não, você é uma boa atriz, vamos fazer, porque ela ficou meio desacreditada, né? No meio, atriz do King Kong, né? Quem quer? Né? Você vê, entre King Kong e All That Jazz são 3 anos, né? Entre o lançamento de um e o outro. Então, uma atriz assim não fica tanto tempo parada assim, né? Sim. Sem fazer absolutamente nada, né? Talvez tivessem uns papéis que ela não queria, né? Até porque ela faz um papel principal no King Kong, né? Sim. Aqui já é um papel coadjuvante, mas é um papel importantíssimo. Né? Quem é que não lembra dela sendo caracterizada ali como esse anjo da morte? Né? Agora, assim, quando o filme começa, e não foi a primeira vez que eu assisti, obviamente, eu revi, mas eu vi só 2 vezes. Eu tinha visto uma vez há um tempo e revi agora para o episódio, mas me lembrei dessa sensação, que quando o filme começa, o desavisado ele vai achar que aquilo ali vai começar um musical tradicional, puro, porque né? a gente tem toda aquela longa sequência, sim, né, que é maravilhosa, que eu acho muito boa dos testes de elenco ali do espetáculo. É o né? Cattle Call, como ele chama, né? Que é o chamado do gado ali, né? É muito boa aquela ali, com a música do George Benson, né? A música On Broadway, né, é uma versão do George Benson, né? A música não é dele, mas foi ele que imortalizou essa música. E foi até curioso, porque o George Benson ele diz que quando falaram que ia usar a música dele, né, ele falou, não, bom, pode usar, mas isso não vai dar certo, né? Como é que essa música não é bem para você botar num número musical, com atores dançando e tal, com dançarinos, isso não vai dar certo. E depois, quando ele viu, ele ficou maravilhado, né? E eu acho que isso fala, já de início, já fala muito sobre o trabalho do Bob Fosse com o Alan Hine, né? Exato. Que é o montador do filme, porque eu acho é uma aula de edição, né? Uma aula de edição, como tem várias outras, né? Sim, tem várias, mas toda vez que a gente corta ali para aqueles, porque aí vem aquela ideia do Lenny, né? Que ele conta que quando eles fizeram o Lenny, e o Lenny é bem assim, toda hora ele tá cortando do palco do show que o cara tá fazendo para momentos ali na vida dele, né? Então o filme é todo fragmentado. E aí eles quiseram fazer no All That Jazz um filme ainda mais fragmentado. E talvez o filme esteja um pouquinho à frente do seu tempo, então talvez isso também tenha causado alguma estranheza no pessoal ali, né? Não, e é legal que essa cena, tipo, já estabelece todos os personagens, né? Sim. Ali, 6 minutos, você já vê a ex-mulher, a filha, o Gideon, a personalidade dele, né? Dá pra ver que ele é mulherengo. Os diretores ali, né? Os produtores, o compositor. A moça que vai ser amante dele, né? Ali. Isso. Né? É Verônica Porter.
Vitória Porter. Vitória Porter, é uma das dançarinas que estão ali naquele grupo e ele acaba selecionando e você vê que ele seleciona porque ele quer ir pra cama com a moça, mas ele também acha que ela pode funcionar, né? Porque ele não faria só por isso, né? Tem essa fragmentação toda, mas tem aquela ancorazinha, né? Que a cada 10 minutos volta aquela sequência da rotina da manhã dele. Né? Ah, sim. Essa fragmentação tá aí também, né? Tá misturado com essa rotina dele, que só fica pior, né? E aquele momento que ele fala lá, né? Como é que é? It's showtime. Showtime, folks. It's showtime, folks. Yes. E tem uma hora que ele não consegue, né? Por causa da tosse. Já no final. Não, você vê que ele a rotina vai se deteriorando, né? Isso. E a imagem tá em slow já também, né? Mas essa sequência inicial é interessante como ela é feita ali, né? Porque eles alugaram aquele espaço por 2 dias. E aí a solução do Fosse com o Scheider foi o seguinte: olha só, eu vou botar um ponto no seu ouvido e eu, que já passei por diversas dessas que ele chamava de cattle call, né? Audições, né? Essas audições, né? Mas é tipo, literalmente seria um chamado do gado, né? Você junta o gado lá, não sei como é que se chama isso, mas é tipo você, né, ficar juntando o gado lá, tipo Rio Vermelho, né, lembra? Sim, os caras juntando gado e tal, então ele chamava isso, esse termo que ele cunhou, mas aí ele coloca um ponto na orelha do Roy Scheider e fala, vou ficar lá em cima, olhando, e vou ficar dizendo para você o que você deve fazer. Então ele ficou dirigindo o Roy Scheider ali via ponto, orientando ele no palco, dizendo, agora você faz isso, você separa essas pessoas, não sei o quê. Que é como uma pessoa como ele, Bob Fosse, né, toca aquele tipo de audição, né? Mas é legal porque você percebe que ele é bem doce, né, com as pessoas, assim, que ele manda embora, né? Ele é respeitoso, né? Ele é respeitoso, exatamente. Isso eu acho muito legal, né? E tem tudo, realmente, essa cena, eu amo demais essa cena, porque tem humor, né? Ele falando ali com as dançarinas. É muito rápido, mas é uma sequência excelente, por isso que você falou, né? Ele apresenta os personagens, ele já dá o tom do personagem principal, né? Essa questão do cigarro na boca, de ser um cara que já tá meio cansado ali, você vê que ele tem problema, que é um mulherengo, que ele já dá uma cantada lá na dançarina. E aí corta, tem essa cantada e corta para as 2 moças, uma descendo. Ele nunca me escolhe. Eu transei com ele também não me escolhe. Ele também não me escolhe. Tem um trocadilho ali, né? Exatamente, tem um trocadilho no diálogo que não dá muito para transferir aqui para o português. Sim. Mas já tem um tom de comédia ali, não né? Mas funciona muito bem, né? Uma das grandes sequências do filme, uma das mais famosas, né? E tem outras também, né? Tem muitas outras. Todas essas cenas, né, com a Jessica Lange ali, para mim elas são ótimas pela função que a personagem tem ali de ser tipo um confessionário, aquele espaço ali, né? Porque você vê como ele fala as verdades para ela e você vai entendendo melhor o personagem dele. São legais também porque, para mim, são das melhores em termos de fotografia do Giuseppe Rotunno, né? Que é como a gente citou aí, foi um diretor que trabalhou com o Fellini, né? No Amarcord, mas também fez Visconti. Com o Visconti, fez o Noites Brancas, fez o Leopardo. Primeiro escalão. Primeiro escalão. Vai ganhar um Oscar, né? Por esse filme aqui. E, para mim, essas cenas com a Jessica Lange e aquela cena daquele balé erótico ali, né? Que sim, é até curioso erótica, que né? que ele erótica, né? Exatamente. Ele começa a apresentar um negócio pros produtores e aí começa como um número musical legal sobre uma companhia normal, aérea, né? Normal. E aí depois a gente e os produtores vão ficando assim, porra, isso tá virando outra coisa, porque aí começa, né, um negócio todo sensual, erótico mesmo. Pois é.
E eu acho legal que chega a ser até LGBT, que tem casais do mesmo sexo ali, aí depois vira uma orgia. É uma mistura ali, né? Sim. Mas e tem tudo a ver com o perfil do Bob Fosse, né? Que também era um cara controverso, também era um cara que, né, confrontava, né? E saía então, do padrão, né? O Chicago, ele era muito sensual, a versão dele, né? Depois ele foi bem amenizado, mas a primeira versão do teatro do Chicago era muito sensual. Aquele número Razzle Dazzle, que eu acho que pra quem assistiu o filme, é a música do Richard Gere, a segunda música do Richard Gere, que é pra imprensa, tudo. Eu assisti, mas não vou lembrar. Assisti na época lá. Então, mas no original é muito sensual aquela cena. Muito, muito mesmo, de verdade, né? Então eu acho também... na Broadway, você diz. Isso na Broadway, Mas as próximas, os revivals, né, eles já tiraram um pouco isso. Já foram... porque o Bob Fosse, ele era assim, no Pippen, no Cabaré. No Cabaré, né, também, sensualidade ali escorre, né? Pô, mas se alguém tinha alguma dúvida de que não é um musical normal, que acaba usando a hora do musical para ser um grande drama... Na hora que começa a questão toda hospitalar ali de cirurgia e tudo, me parece que chegou a inspirar até alguma dessas séries de hospital, não sei se foi Plantão Médico ou outra ali, em montagens e tal, em o mais bizarro ele pegou imagens de cirurgia real. Imagens de cirurgia real mesmo, né? E outra, quando os produtores vão visitar ele na sala de montagem, ele fala pro Alan Hine, né, o montador, tira esse trecho, vamos mostrar o material que a gente tem aqui, vamos mostrar essa cena, essa sequência e tal, e depois você coloca de novo. Porque ele sabia, ele sabia que aquilo ali certo, os caras iam reclamar. E eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu viro a cara naquilo ali. Eu não vi aquilo na hora que ele vai cortar, na hora que ele vai cortar, até vejo um pouco do cortar, mas tem um momento que ele vai pra abrir. Ele bota aquele negócio lá. Exato. Só o Sérgio ia saber qual é o nome daquilo ali, eu não sei, mas ele bota aquele negócio pra abrir o peito do cara. Eu imagino que ele não mostre o peito assim, naquela não mostra, abertura. Mas só aquele Mas eu não fiquei lá pra ver. Assim. Não fiquei lá pra ver, não. Eu dou uma olhada pro lado assim. Mas... é poucos segundos, né? Até o Bob Fosse falava, o pessoal reclama isso, mas são poucos segundos, mas chocante. É chocante. Você não espera, marcado, né, fica marcado. E é interessante que ele, numa dessas idas dele do hospital, pelo que eu entendi, é que ele chega à conclusão de como terminar essa história, né? De como concluir a coisa. E eu acho aquela sequência do... como é o nome da música, gente? Bye Bye Life, né? Bye Bye Life. Porra, aquela sequência eu acho fantástica, aquilo ali. Muito boa, muito boa. Porque ele tá fazendo essa alegoria da morte, né? Como eu chamei. Ele tá, ao mesmo tempo ali, ele tá voltando naquela ideia de que muita gente que tem experiência de quase morte, né, relata, né, que a vida passa na sua cabeça. Isso. E numa velocidade assim, e você lembra de diversas pessoas. Então ele tá promovendo ali um encontro com pessoas. Você vê, ele junta todo mundo que a gente vê no filme, tá naquela plateia, né? E tem aquele momento em que ele vai lá e cumprimenta todo mundo, é meio que perdoado. Aí o Roy Scheider fala que ele fala isso pro Bob Fosse quando eles estão filmando. Isso, pra ele fazer a mesma coisa, né? Você tem que fazer a mesma coisa aqui. Vamos aproveitar que tá todo mundo ali, né? Pessoas que seriam esses personagens que você conhece, e você vai lá e cumprimenta. E aí ele volta dessa experiência dizendo, foi legal, que as pessoas me perdoaram, né? Pois é. E é meio que isso que acontece no filme ali, né? Ele cumprimenta todo mundo, faz um carinho na ex-esposa, dá um abraço lá acalorado na filha, né? Que chora. Aí tem as strippers, né? Que a gente vê naquela sequência do flashback. Tem o namorado, o atual namorado da
da namorada dele. Namorada anterior, né? Isso é. E ele cumprimenta os dois, normalmente. Isso. Ah, legal, beleza, vai ser feliz com esse cara e tal. Ele cumprimenta aquele diretor lá, que poderia ser o substituto dele, né? Que o cara tava mais torcendo pra ele morrer, né? Exatamente. Pra pegar o lugar dele, né? Que é o John Lithgow. É o John Lithgow, exato. Isso. E ali tem uma certa coincidência esquisita, meio bizarra, dessas, que eu notei quando eu ouvi a história de que o Bob Fosse, ele morre, parece que num banco de uma praça, né? Ele tava ele tava na rua andando, ele tava na rua pro teatro. Mas com o Ben Vereen, que é o ator, aquele ator negro que está na sequência final. Que introduz. Eu acho que não, Fred. Não é isso? É isso que eu vi. A morte dele. A morte dele mesmo, né? Você diz. Não, a morte do Bob Fosse, em 87. Do Bob Fosse, então. Não, ele tava com a Gwen Verdon. E eles estavam em Washington. Então deve ter confundido o Vereen, então apaga. Não, o Vereen não tava, não. E ele tava indo para um teatro ver um revival do Sweet Charity. Sim. E aí ele sofreu um ataque cardíaco. Porque um é Vereen e o outro é Verdon, então deve ter confundido. Pode ser. Não, mas era a ex-mulher dele. Mas é curioso, né? Porque assim, essa mesma relação que ele tem no filme com a personagem da Leland Palmer, que interpreta a mulher dele. Sim. Ele tem na vida real, né? Você viu? É a ex-mulher dele e ele tá lá no último dia de vida dele, ele tá com a ex-mulher indo fazer alguma coisa. Eles tinham uma conexão assim. Até muito pelo fato forte. de ser mãe da filha dele, né? Também. Mas. Então, manteve uma certa proximidade ali. Mas vocês lembram daquela cena que ela tá ali ensaiando? Na verdade, ele terminou de ensaiar, ele vai lá onde ela tá ensaiando, ele vai lá conversar com ela, falar. Né? Porque diz que ele era assim mesmo com ela, né? Eles trocavam e ela também, eles trocavam muita ideia, né? Ela era uma mulher inteligente, ajudava ele, né? Ele respeitava a opinião dela, né? Verdade. Então, funcionava meio que assim, né? Sim. Eles tinham uma ligação mesmo, assim, bem interessante. Mas é interessantíssimo, né? Essa sequência final pela música escolhida, né? Claro que tem tudo a ver ali com aquele momento. Pela forma como ele corta depois pro fim mesmo, né? Nossa, muito brusco, né? Eu tava assistindo de novo, eu não lembrava, é muito brusco, assim. Você tem um número musical, aí você tem aquele momento em que ele caminha na direção da luz, né? que é a própria Jessica Lange, né? O Anjo da Morte. O Anjo da Morte, E depois você corta pra ele sendo ensacado. O zíper. Isso, o zíper. Exatamente, né? É um final extremamente áspero ali, né? Sim, sem refresco. Muito chocante. Pois mas ele te eleva naquele musical e a coisa toda fica, né? Isso, que legal, né? É como ele vê a morte dessa forma, não sei o que, daqui a pouco o zíper e pronto, acabou. É isso que eu acho que torna memorável assim, essa narrativa do filme, que você de chocar, né? Chocar as expectativas, porque, querendo ou não, você está indo ver um musical, né? Principalmente quando você vê esse filme a primeira vez, né? Na questão toda do hospital, da cirurgia, a cena que você vira a cara, não é só você, não é só você, e esse final, quer dizer, e antes é quase como uma traição, né, para o espectador que foi atrás de um momento de leveza. Porque eu acho que as músicas anteriores que tem, acho que 4 músicas ali, que é a mulher dele, a filha dele que canta, falando, não, pai, fica, né? Não, você tem que viver tudo. Então a gente, como espectador, a gente vai achando, falando, não, vai dar tudo certo, a operação vai dar certo, né? Aí vem Bye Bye Life ali, e aí você fala, não. Mas mesmo assim, com o Bye Bye Life, que ele se despede de todo mundo ali, eu ainda tinha esperança, não, vai dar certo, mas aí ele corta pro fim mesmo, falando, meu Deus. A gente viu pelo menos eu falo por mim, mas eu acho que tem mais gente assim que eu conheço, né? Que a gente se diverte dentro da cinefilia em traçar relações, e é inevitável ficar lembrando de outros filmes.
Vou lembrar de um filme bem distanciado no tempo e no espaço, que é aquele filme, eu já falei dele, eu acho que foi numa live muito tempo atrás, um filme italiano dos anos 30 chamado... como é que é o título em português? Não sei se tem. La Signora di Tutti. É um filme com aquela atriz Isa Miranda e tal, que foi uma atriz italiana, até foi a primeira italiana que fez sucesso nos Estados Unidos e tal. E era isso, era uma cantora famosa no auge da fama, e sendo sufocada por aquela indústria, aquela coisa, aquelas obrigações contratuais, ter que cantar, ter que gravar disco e não sei o que ela tem ela sofre como é que é? Eu acho que ela tenta se matar. Ela tenta se matar na banheira e tal, e na verdade, daí a maior parte do filme é ela na mesa de cirurgia, né? Estão tentando salvar a vida dela no hospital, ela é levada para o hospital. Eu acho que ela corta os pulsos e tal. Então levam ela para o hospital, e aí o filme todo quase se desenvolve nessa lembrança né, da ascensão, né? Ascensão e o auge, aquela coisa sufocante, né? E daí a pouco você já não sabe mais se ela está se salvando, se não está, como é que vai terminar, enfim. Mas me lembrou essa coisa, que é como esse filme se desenvolve, né? A partir de um certo momento você começa a achar que toda essa conversa do Anjo da Morte, desde antes até dele ter o infarto, já era, na verdade, algo que ele estaria delirando durante a cirurgia. Durante a cirurgia, eu também acho, né? Porque, não sei se também é um limbo ali, né? Que eu acho que ele tá, aquela parte toda, assim, né? Que ele tá conversando com o Anjo da Morte, e eu também acho que ele já tava ali na mesa de operação, e aí ele fica rememorando tudo aquilo, né? Me dá essa impressão. De qualquer forma é brilhantemente construído, né? Se você demais. Consegue romper essa questão de que você não está vendo um musical normal, né? Ordinário. Apesar de que quando você chega ali no final, você até falou, tem uns 3 ou 4 números musicais em sequência ali, né? Sim, isso então, uma sequenciazinha ali. É até meio... Ele comprime as coisas ali, né? Tem outros números musicais, evidentemente, espalhados, né, ao longo do filme. Tem aquele Era Erótica. Tem um número também que é a namorada e a filha se apresentando para ele no apartamento, né? Tem a sequência inicial, que aí eles estão ensaiando e tem ali alguma coisa, mas ele comprime ali no final. São 4, né? São 4 números musicais. Antes do Bye Bye Life são 4. Eu não sei se também isso tem a ver, porque quando ele tá editando o filme ali, o ator vai falando dos 5 estágios da morte. Vocês lembram? Né? Que é raiva, negação, negociação, depressão e aceitação. Eu não sei se esses 5 números musicais representam isso, né? Tem a ver com isso. Acho que o Bye Bye Life seria a aceitação, né? Olha só, eu vou ter que ver o filme de novo. Prestar melhor atenção, né? A gente tá melhor atenção nesses números musicais. Porque o número musical da filha, eu acho que é depressão. Porque o da filha é exatamente antes do Bye Bye Life. Então a depressão é antes, né? Então eu acho que é depressão. E aí, negação e negociação são os números da ex-mulher e da namorada. Sim. E raiva é o primeiro, que as 3, na verdade, estão cantando, né? Então, tipo, não, reage, será? Então eu acho que tem a ver com isso, viu? Os 5 estágios da morte lá, que fica falando várias vezes, né? Não, e ao mesmo tempo, essa cena. Ao mesmo tempo tem essa questão de que ele está misturando ele dirigindo esses números musicais, ele, personagem do Gideon, né? Uhum. Que no fim das contas é o Fosse. Mas ao mesmo tempo que está ali dialogando com ele e ele na cama, né? Então num momento ali tem 2 Gideons ali, né? Claro que é tudo uma alucinação, um sonho, ou sei lá o que, um suspiro antes da morte, mas tem essa coisa, que aí o personagem dele, diretor, fica falando pro personagem ator que está na cama pra, não, agora você tem um diálogo, fala. Isso, ele não consegue falar porque ele tá entubado e tal.
Não, tem essa Ou então parte ele tenta falar e ele fala, não, você não tem fala aí. Né? Então, é bem interessante como esse filme termina, né? Sim, é muito legal. Gosto muito do filme, né? O filme todo. Eu também. Mas Eu deixa acho que- vocês também. Deixa eu só completar a informação daquele filme que eu citei antes, que eu fiz a referência. É um filme de 1934 do Max Ophuls, A Senhora de Tutti, se alguém tiver interesse em procurar. Eu acho que cabe também a gente comentar de todas as 9 indicações, né, que ele teve. A gente já falou brevemente aí, além dos 4 que ganhou 4, né? Ganhou 4. Ele ganhou um Oscar de filme, inclusive foi póstumo, né, pro o Robert Alan. Não, desculpa. Ele só foi indicado. Ele foi indicado a filme, né? Ele perdeu pro Kramer vs. Kramer. Sim, ele claro. faleceu, né? Do Robert Alan. Ele não viu o filme, pronto, né? Ele faleceu em 78. Faleceu antes. Isso. Não, ele ganhou a edição, produtor, né, do Alan Hain. Ele ganhou, acho que figurino. Trilha sonora e direção de arte. Direção de arte. Isso, que, aliás, esses direção 4. de arte realmente é maravilhosa, né? Também, ali, aquele fantástico. palco onde tá o Anjo da Morte ali, eu acho fantástico ali, que várias coisas, né? Cadeira, nossa, tem muita coisa ali, né? Que é como se fosse um teatro abandonado, né? E tá representando a vida dele, né? Sim, cheio de coisas Sim. antigas, né? Coisas que dizem respeito a ele, né? Também. É verdade. Aí, continuando aqui, ele foi indicado a filme, que ele perdeu pro Kramer vs. Kramer. Sim. Diretor, né? Ele perdeu pro Robert Benton, também pelo Kramer vs. Kramer. Ator, Fotografia, né? O Giuseppe Rotuno perdeu pro Vittorio Storaro com Apocalipse Now. Bem perdido, perdeu pro compatriota dele. Perdeu bem. O ator, o Roy Scheider, perdeu pro Dustin Hoffman. E o roteiro original, né? Então, foram 2 indicações póstumas para o Robert Alan Arthur, né? Que foi roteiro e de filme e também. Como produtor, né? Isso. Sim. E tem uma coincidência legal, né? Que eu não sei se vocês perceberam, mas as 3 vezes que o Fosse foi indicado, os filmes dele, né? Foram indicados. O Coppola também estava concorrendo no Oscar. Né? Então, Cabaré, O Poderoso Chefão. Lene, O Poderoso Chefão 2. Ah, tá. Não, O Poderoso Chefão 2. Poderoso Chefão 2, tá. E agora Apocalipse Now. Apocalipse Now. Eles sempre estavam concorrendo juntos ali. Né? Pessoal fraco, né? E ele ganhou a Palma de Ouro, né? Ele ganhou a Palma de Ouro em 80, né? Empatado, exatamente. né? Empatado com o Kagemusha. Kagemusha. Kurosawa, né? Outro fraco também, né? Outro também. Né? Eu gosto muito. Estamos sendo irônicos, hein? Eu gosto muito do Kagemusha. Pra quem não entendeu aí. Kurosawa é um dos meus diretores preferidos. Nossa. Não, e essa Palma de Ouro, ele não tava lá. Eles foram pra Cannes, mas ele e o Roy Scheider, e eles tiveram que voltar antes. E aí, quando foi anunciado, ele já estava nos Estados Unidos. Disse que o Bob Fosse ficou muito feliz. Ele estava no restaurante, ele começou a falar, gente, eu ganhei. Né? Falava, sei lá, tipo, o valet do carro dele. Não, eu ganhei a Palma de Ouro, sabe? Quantos diretores ganharam Oscar e ganharam Cannes, né? Pois é. Deve ser muitos. Sim. Parece que ele ficou bem feliz mesmo. Legal. Não concretizou sua carreira como dançarino, né? Mas como diretor. Sim, pois é. Tá aí. Teve uma bela carreira importante. E como coreógrafo ele também ganhou, já acho que nas primeiras coreografias ele ganhou 2 Tonys, um depois do outro, assim. Então aí foi aquela ascensão, né? E diretor laureado na Broadway também, né? Sim, sim. Teve uma carreira marcante, certamente. Beleza? Beleza. Podemos encerrar, né? Uma horinha de gravação. Acho que sim, no tá padrão bom, né? aqui. Tá bom? Certo. Valeu, então, Renata, pela participação. Valeu, obrigada. Obrigada pelo convite.
Já Valeu, vamos pensando no filme de 1º de agosto de 26. Exato, de 26, vamos ver. Olha aí, data marcada. Tá certo. Valeu, Alexandre. Valeu, Fred. Até a próxima. Abraço. Right off and you're nowhere. They say the women treat you fine on Broadway, but looking at them just gives me the blues. Showtime, folks.